quando nós falamos de Bíblia e de cristianismo e de arqueologia e de história do cristianismo, tudo isso está num bojo, isso está em camadas. E você tem que compreender o seguinte, que quando nós voltamos lá 2000 anos atrás, lá no primeiro século, e nós tentamos encontrar algum material arqueológico, documento extra-bíblico, material acadêmico, arqueológico, palpável, real, uma xícara, um vaso, um talher, alguma coisa material. Por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar aqui, por exemplo, esse vaso aqui. Será que a gente consegue encontrar alguma coisa assim, da época de Jesus, por exemplo? Ou um objeto assim, que tenha escrito ali o nome de Jesus, por exemplo, e que diga, olha, pertence a Jesus Cristo. Existem vários achados arqueológicos semelhantes a esse aqui. Isso aqui, claro que não é um achado arqueológico, é simplesmente para decorar aqui a minha sala. Mas existem vários achados arqueológicos como esse aqui, como um vaso desse aqui. Tá? Vários e vários e vários achados arqueológicos do primeiro século, até anterior ao primeiro século, tá? Antes de Cristo, claro. Então, assim, existem inúmeros achados. A arqueologia moderna tem cerca de 60 anos. E a arqueologia mais antiga tem cerca de 200 anos. Então é uma ciência ainda nova, que ainda está evoluindo. Mas tem um material aí arqueológico, achados arqueológicos importantíssimos para a história do cristianismo e para a história de diversas culturas. Então, assim, quando você olha para a figura de Jesus, você percebe que ele é de Nazaré, é uma pequena vila em Nazaré. Uma cidade que tinha aí, por exemplo, menos de 500 habitantes. Alguns eruditos, alguns arqueólogos afirmam que Nazaré, na época de Jesus, era uma pequena aldeia, uma pequena vila, um vilarejo bem simples, que tinha menos de 500 pessoas. Então, você imagine que Jesus nasce em Belém, né, nasce em Belém, que hoje não é um território que pertence a Israel, já é um território árabe, nasce lá em Belém e depois ele volta para Nazaré. Então Jesus, ele é de Nazaré, ele nasce em Belém, ele vive a sua infância inteira em Nazaré, tem uma passagenzinha lá pelo Egito também. Enfim, e o que acontece é o seguinte, quando você volta no tempo lá atrás, Nazaré era uma minúscula aldeia, Eu vivo aqui na Europa, e várias aqui, Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, enfim, os países aqui, Bélgica, Suíça, enfim, tem muitos vilarejos, muitas aldeias, muitas vilas pequenininhas e casas de pedra, e é mais ou menos isso, remota a esse tempo passado, entende? Porque era comum. No mundo antigo daquele tempo, as casas eram praticamente engravadas na terra ou na rocha, e eram casas pequenas e pobres e simples. Então, o que você encontra quando você faz um trabalho em sítio arqueológico? Você encontra muito vaso, muitos talheres, muitos vasilhames que remontam ao primeiro século. Só que você não vai conseguir encontrar nenhum documento dizendo que pertencia a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é uma figura pobre, muito pobre, de Nazaré. Então é quase que insignificante a figura do menino que nasceu em Belém, do menino que vai viver a sua infância em Nazaré, junto do pai José, da mãe Maria. Né? Então, assim, porque assim, você percebe que ele vive anônimo, praticamente anônimo, de quando ele nasce até os 30 anos de idade. Então, nós temos, por exemplo, documento arqueológico que remonta, por exemplo, à obscuridade do ministério de Cristo, ele de 1 até 12 anos. Ele aparece lá com 12 anos em Jerusalém, interrogando lá e conversando com os doutores da lei, e depois ele desaparece. Ele fica praticamente quando nasce até 30 anos, em um estado de anonimato, onde ninguém sabe onde ele está, mas a gente sabe pelo documento que temos, pelos textos bíblicos que temos, que ele vivia ali em Nazaré,
né? E ele era o tecton, né? O carpinteiro, o pedreiro, né? Mexia com pedras, com madeira, tecton. Trabalhava com construção civil. Esse período que ele está anônimo, de 1 ano até 30 anos, ele está então trabalhando como tecton, como um carpinteiro, como um pedreiro. Tá? A palavra tecton do grego ali, que se refere a carpinteiro, é um pedreiro. Né? Então ele está nesse período do anonimato em Nazaré. Então, assim, dificilmente a arqueologia vai conseguir... Gente, é quase que impossível, tá? A arqueologia ter um documento que diga, olha, essa casa pertenceu a Jesus. Esse vaso aqui que foi encontrado pertenceu a Jesus. Então você não vai ter um documento assim. Por quê? Porque Jesus ele era uma figura simples, uma figura comum. Ele era de Nazaré, ele carregava o sobrenome Nazareno, que é alguém que vinha daquela pequena vila, pequeno vilarejo, pequena aldeia de Nazaré. Um conjuntinho de casas ali que tinha, tem até lá o sítio arqueológico em Nazaré, onde tem lá a igreja da Anunciação, tem lá a achada arqueológica da casa de Maria, onde Maria vivia com seus pais, onde ela teve a visita do arcanjo Gabriel. Você tem lá a casa de José, a oficina de José, onde ele trabalhava como tecton, como carpinteiro, pedreiro. Você tem ali uma igreja grega ortodoxa do 1º século, que tem ali, você tem ali a fonte de Maria, onde ela pegava água. Enfim, você tem inúmeros achados de resquícios ali de uma civilização que viveu no século I, provavelmente onde Jesus cresceu, viveu a sua infância. Só que você não tem um documento assim, sabe, tarimbado, escrito esse vaso, essa casa, essa pedra, esse lugar é que Jesus viveu. Você não tem por quê? Porque ele era uma figura, embora hoje importante para o cristianismo. Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Embora nós temos acesso à teologia hoje salvífica de Cristo, né? Mas a gente entende teologicamente, academicamente falando, que ele era uma pessoa muito insignificante para a sociedade daquele tempo. Ele não era um governador, ele não era um rei, ele não era uma figura importante do meio político, para que tivesse algum monumento, alguma coisa que retratasse o seu nome, para que nas escavações nos sítios arqueológicos a gente encontrasse lá uma placa homenageando a ele, algum documento, como nós temos de outras figuras importantes da história. Você pega, por exemplo, aí material acadêmico, científico, em sítios arqueológicos de figuras importantes, você tem aí, por exemplo, placas, você tem monumentos a figuras importantes da história, reis, impérios e gente poderosa, políticos e assim por diante. Agora, Jesus, ele não era essa figura. Então, dificilmente você vai conseguir encontrar algum material arqueológico comprovadamente que diga que é de Jesus, ou que pertenceu a Jesus. Então, quando